Boa tarde, boa tarde. Bom, não poderia deixar de fazer essa live, não poderia deixar de trazer a minha palavra, o meu pensamento, as minhas reflexões há 2 dias de uma eleição tão importante para o país, muito importante. Onde saiu no Real Times, né, New York Times, saiu sobre a eleição e tudo mais, né? E eles falaram dessa importância não para o Brasil, para o mundo. Essa eleição é importante não só para o Brasil, assim que eles dizem, né? Principalmente na questão do ecossistema, das questões ambientais, que está muito ameaçada principalmente neste último mandato, né, de presidente. Bom, vamos lá. O papo é eleição, exatamente. Doralice não fica em cima do muro, não fico. Vai perder não sei quem, vai perder seguidor, diminuiu o número. Sem problema. Mais importante que isso, quem gosta de mim, quem me segue ou não, mais importante que isso, é o que vai acontecer nesse país nos próximos 4 anos. Isso é muito mais importante. Então eu não vou me calar para agradar. Hello, é Doralice. Exatamente. Mas quem que é Doralice na fila do pão? Opa, tem uma boa colocação nessa fila. Por quê? Primeiro porque eu vivi a história. Eu sou filho de pessoas que viveram a história, ok? Meu pai, se fosse hoje vivo, um negro, teria 104 anos, faria agora 8 de novembro. E tenho a tia-avó que foi escrava, ainda não tinha acontecido a abolição. É que minha avó era a caçula, por isso que minha avó não pegou, né, essa parte da escravidão. Então, eu sempre vim de grupos minoritários, ou grupos excluídos, grupos que tinham poucas oportunidades. Meu pai foi o primeiro a se alfabetizar em toda a geração dele. Meu pai nasceu em 1914 e se alfabetizou com 6 anos. Como dizia ele, era um neguinho muito inteligente, né? E eu sou a primeira de uma geração também a entrar numa universidade e sou a primeira de uma geração a fazer um mestrado. Hoje eu sou mestre em educação. Por que eu tenho uma boa colocação na fila do pão, fora isso, Doralice? Porque, além de ser da educação, além de ser uma servidora pública, além de ser uma aposentada, além de ser uma PCD, né? Acabei me transformando numa PCD por conta de um AVC isquêmico que aconteceu há 6 anos. Fora isso, eu fui uma militar, exatamente, eu fui uma militar. Vamos ver, vocês querem ver Doralice atirando? Eu não sou a primeira, sou a segunda, tá? Sou essa aqui, ó. Essa sou eu, ó, atirando. Aqui eu tô atirando, mas sem farda, tá? Olha eu aqui, ó, atirando. Ok. Aqui se não até de capacete, com armamento, ó. Um alvo bem. Vamos ver se vocês conseguem me ver. Só que nessa época, a policial feminina, polícia militar, as mulheres entravam como 3º sargento. A minha turma, que ingressou em 80, foi a primeira turma feminino, soldado feminino, não só do estado de São Paulo, do Brasil. Então eu sou da primeira turma de soldado feminino do Brasil. E eu sou da primeira turma de cabo feminino do Brasil, ok? Então eu conheço muito o militarismo, esse regime, conheço tudo. E na época, para vocês terem uma ideia, eu não podia votar, né? Soldado e cabo não pode votar. Ainda bem que isso mudou, né? Mas na minha época, nos anos 80, nós não podíamos votar. Não tínhamos voz, né? Não tínhamos. Era um ser inferior. Bom, meu pai, ele tem uma aliança de latão, é um anel de latão, que está escrito:
doei ouro para o bem do Brasil. Quando teve o golpe militar em 61, o Brasil estava com uma dívida externa tremenda e eles, um empresário, Assis Chateaubriand, ele veio, né, com esse slogan, com esse programa aí essa campanha de doar ouro para o Brasil, para o bem do Brasil. E foi arrecadado, acho que 12 mil quilos, não, 1.200 quilos de ouro, mas mesmo assim nem deu para pagar toda a dívida, tá, gente? Bom, sofremos um golpe militar. Eu vivi a ditadura, eu vivi esse regime, e esse regime vinha desde dentro de casa, ok? Então, para mim, o comunismo era uma coisa horrorosa, era feio, não podia, certas coisas, porque eu vivi aquilo, né? E nós não podíamos assistir o que nós queríamos na TV. Naquela época, poucas pessoas tinham TV, mas nós tínhamos em casa. Nós tínhamos TV em casa, mas não podíamos assistir tudo. Era um controle rigoroso feito pelo meu pai. Livros também, tinha que passar pelo crivo antes, né? As escolas tinha também, não era todos os livros, o professor não podia dar o que ele quisesse, não era assim, sabe? Tinha aquele vidrinho na sala, na porta da sala, não sei se vocês já viram, mas as escolas antigas ainda mantêm isso. Era para o diretor ter o controle e ver o que estava acontecendo. Vai vendo. Esse foi o meu momento, né? Por isso, quando eu vejo Caetano, para mim é um símbolo. Caetano, Gil e muitos outros, né? Que foram presos, exilados, precisaram fugir do Brasil. Presos políticos, exilados, né? Por conta, políticos não, eles, só uma música, né? Eles queriam falar sobre república, democracia, mas, nossa, perto de hoje era água com açúcar, a música deles, mas não pode. Por isso, é esse medo tremendo das pessoas, não é, vou defender PT. Bom, gente, a bandeira do Brasil é de todos os brasileiros, começa por aí. Uma única pessoa não pode se apoderar, um pequeno grupo não pode se apoderar de um símbolo nacional, ok? Não pode. Então, tem que entender. Eu vou voltar daqui a 2 dias, no 13. E eu sou brasileira. Meus alunos, todas as sextas-feiras, cantam o hino nacional e cantam o hino também da cidade onde eu moro, Mojimirim, São Paulo, que é interior de São Paulo. Cantamos, ok? E na minha época eu tinha que pôr a mão aqui para cantar. Hoje a gente tem uma posição, tal, não pode ficar balançando, mas não precisa mais colocar aqui. Então, eu mais ou menos tenho a idade do Bolsonaro, ok? Nós vivemos mais ou menos o mesmo tempo. Só que ele se apropria de coisas, de uma coisa tão... Falava que o Brasil era mão de chumbo, assim que se falava, né? Era tão complicado essa ditadura, esse regime ditatorial, esses grupos de conservadores, né? E ficamos tanto tempo sem votar diretamente, né? E 85 que realmente começa a voltar essa questão do Brasil República, né? Dessa ascensão da democracia voltar. E 89 começamos a votar voto direto a presidente. Então, se a gente for ver na história, gente, é um caminho longo, foi momentos de ditadura, de tortura, de exílio, de sequestro. Gente, a história tá aí, passa filme, passa minissérie, passa novela, passa tantas coisas, querendo mostrar o que foi. E realmente foi aquilo, Ninguém poderia. Hoje todo mundo chega aqui nas redes sociais, fala merda, mais alguma coisa e nada acontece. Acha que as redes sociais são terras sem ninguém, falam contra as pessoas, xingam pessoas, detonam. Naquela época, pelo amor de Deus. Eu no colegial, eu dei um pequeno sorriso na hora do hino, já fui para a sala do diretor, nossa, quanta coisa. Sabe, não foi? Então vocês não têm noção. Por isso que nós, com mais de 60 anos, nós sabemos o que é. Nós sabemos. Estamos vendo para onde nós vamos caminhar. Não sei se vocês estão percebendo o quanto de deputados e senadores foram militares, né? Então está se tomando tudo, de militares evangélicos. E foi assim que começou. O golpe de 64 não começou em 64. Ele começou lá no JK, né?
Foi quando eu nasci em 59, e era o Juscelino Kubitschek, que veio trazendo, né, o futuro, aquela coisa de futuro para o Brasil, desenvolvimento, e vamos trazer, e idealizou a capital. Meu pai trabalhou ele tinha uma empresa, né, na capital, Brasília, e vamos fazer a Transamazônica, e começa a trazer multinacionais, papapá. Aí começa aqueles grupos, e Estados Unidos não estava gostando nada disso. Estados Unidos patrocinou e muito, muito, para que esse golpe acontecesse. Então esse golpe não aconteceu, não se deu em 64. Ele começa na época realmente que eu nasci. Por ali já começam esses grupos. Alguns grupos, né, começam essa divisão, que acaba tendo, houve também 59, né, um movimento revolucionário em Cuba. Isso reflete, né, para uns aqui para o Brasil trouxe esperança, para outros trazia medo, e falava-se muito em comunista. Então, quando eu estava na polícia, eu era uma soldado policial, primeiro era um soldado feminino, né, depois eu fui trabalhar, depois tinha formatura, papapá. Fui rebelde. O que eu tenho o que eu tenho muito parecido com Bolsonaro é que eu também fui uma policial muito rebelde, e ele foi rebelde também, eu era rebelde também. Bom, tanto é que eu pedi, quando ia completar 5 anos, pedi minha baixa, falei, não, vou me dedicar à educação. E essa é a minha praia. Aquela coisa de segue o modelo, né? Segue o gado, papapá. Não. E eu acho que eu vim a esse mundo justamente para isso, né? Para instigar, para motivar e estar participando na construção intelectual de todo ser humano. Pelo menos os que passam por mim. Eu sei que já fazem a diferença e vão fazer a diferença. Eu falo isso muito com meus alunos, principalmente quando eu dou bronca neles, eu chamo e eu falo, eu não vou estar mais aqui. Mas eu precisava eu tinha que ter pelo menos essa certeza, né? Que você vai fazer uma coisa diferente para esse. Quando você for um chefe de família, um profissional, o que você for querer escolher. Eu falo muito sobre isso, sobre o futuro também com eles. Então, a gente já passou por tudo isso. Hoje, esse meu recado não é para você que é Bolsonaro, não vou falar nem em termo pejorativo, não é para você que vota no Bolsonaro, não é isso. O meu recado é para você que fala assim, não vou votar em ninguém, nem vou votar. Hoje veio uma pessoa fazer um serviço na minha casa e ele falou isso pra mim. Ele tava brincando, não, na hora de sair eu fiz assim, tchau. Ele falou, pá, pá. Eu falei, não, é assim. Ele falou, não, mas você fez assim, atirando pra cima. Ele brincou comigo, eu falei, não, é 13, eu fiz assim. Ele falou, não vou votar em ninguém, nem vou votar. Faz tempo que eu não vou. Eu falei, para com isso. Aí comecei, aí falei algumas coisas, falei assim, já fico meio nervosa. Ele falou assim, tá bom, vou pensar. Aí, então é com você que eu quero falar, com você que acha que, não quero saber disso não, nenhum outro presta, não, gente, pelo amor de Deus, a sua voz é importante. Já calaram a nossa voz por quanto tempo? Gente, depois depois do golpe militar, 64, a gente foi votar mesmo, diretamente mesmo, em 89. Olha só, olha o regime que foi vivido. E é nisso que a gente está caminhando, não sei se vocês não percebem, mas é isso, é com esses grupos. E a questão dos empresários, né, da agropecuária e tudo mais, naquela época eles também tiveram um papel, que assim, nós parece que as pessoas estão se desenhando muito parecido, muito, porque a gente fala que é o agronegócio, né, hoje se fala agronegócio. E naquela época também foi essas tramas, esses grupos, mais os militares, foi nesse mesmo formato, neste mesmo desenho. Bom, eu não ia, eu lembro muito bem, nos anos 80, foi quando o Lula, como líder sindical, lá de São Paulo, São Bernardo do Campo, ele começa aquele movimento, e o movimento dos trabalhadores, né, o pessoal das montagens, né, automobilística e tudo mais, eles são os primeiros a enfileirar essa revolta, querem fazer esse movimento. E eu tinha uma amiga, a Melinha. Eu falo, tinha porque eu perdi o contato. Nem pelas redes sociais eu não consigo esse contato com a Amélia. A Amélia era uma baiana e éramos muito amigas, éramos do mesmo pelotão. E ela era PT, estava começando esse movimento do PT. E ela ia em tudo, e eu era anti-PT.
enfim, nunca, sempre convidou para ir, eu nunca fui desse movimento, eu era assim, anti-PT. Gente, eu já fui tanta coisa, quando eu vejo as pessoas falando algumas coisas hoje, eu falo assim, nossa, eu fui assim também, nossa, eu era assim, eu pensava assim. É isso que é o legal da idade. Se bem que tem gente que morre sem aprender nada, né? Fica no mesmo, o que era 30, 50, 70 anos atrás. Mas o legal da idade é isso mesmo, você começar a ver com novos olhos, com novos conceitos, desconstruir algumas coisas que foi enraigada pelo nosso contexto, da onde eu vivia, da onde eu estudava, o momento do Brasil, dos pais, das escolas. Depois eu fui para uma questão, fui ser policial militar. Então, eu também, assim como vocês, eu nunca tinha votado no Lula. Eu nunca tinha votado no Lula, até me convidarem, eu acho que não lembro bem se foi 2010, uma eleição para 2010, será? Não, eu acho que foi 2014. Por aí, que teve uma eleição municipal, e onde veio uma pessoa extremamente conceituada da minha cidade, me fazer um convite para ser vice-prefeita, candidata a vice-prefeita dele pelo PT. Eu falei, mas pelo PT? Mas aí eu conheci essa pessoa, fui conhecendo a pessoa, ele me deu todos os programas e tudo mais, toda a fundamentação do PT realmente é linda. É claro que depois desviou daquilo, né? Daquele objetivo que é sensacional, é maravilhoso, é nisso que precisamos voltar. Bom, fui candidata, mas aqui pode ser o Papa. Se o Papa vier aqui e falar, vou me candidatar pelo PT, esquece que o Papa, aqui na minha cidade ele não ganha. Aqui nas últimas eleições deu 67 ponto alguma coisa, né, Bolsonaro. Aqui em Mojimirim, como Mogi Guaçu, são anti-PT, vocês entenderam? Não importa, não é que é o Lula que está lá, qualquer um que estivesse lá, aqui a questão é disso. Então nós temos uma pessoa que causa todo esse pânico, e as pessoas não vêem. Foi feita é tipo uma lavagem, né? Por isso que eu falo assim, eu não vou discutir com bolsonarista, mas realmente eu sinto muito, porque as coisas que eu tenho colocado, essa semana que eu comecei a colocar, e eu vejo assim pessoas que não querem ver. Por exemplo, muitas das coisas que é colocado no Bolsonaro não é fake, ninguém falou, é ele que fala. Tem uma das coisas que eu gosto deles, quer dizer, ele não tem comportamento de um chefe de Estado, mas ninguém pode dizer que ele realmente é uma pessoa sincera. Agora na campanha, acho que a turma dá um remedinho para ele, que ele fica fazendo aquela cara e falando assim, sendo aquele bonzinho, já não é ele. Perde aquela essência dele. Porque agora ele gosta do nordestino, agora ele gosta não sei o quê. Eu acho que até de LGBT, ele acha que ele gosta também. Então, mas a gente sabe que esse não é ele. Então, tudo que foi colocado, tudo que foi falado, foi ele que falou. Foi ele que falou do nordestino. Foi ele que detonou o nordestino. Foi ele que falou que ele preferia ter filho morto do que ter um filho gay. Foi ele. Foi ele que falou do negro lá, que não serve nem para procriação, nem para procriar mais, que o negro é folgado. Foi ele que fala do afrodescendente. Foi ele que fala. Quem acabou com o ministro, ele tinha um excelente ministro da saúde. Para mim foi um dos melhores ministros que ele teve. E o cara ali a favor da ciência e vamos, e ele satirizando uma coisa tão importante que estava acontecendo no mundo. Doralice, mas não é só no Brasil, era no mundo. Nós ficamos em terceiro lugar, né, de casos que é óbito, mas nós temos muitas, gente, tem milhões de pessoas que tiveram Covid, não morreram, mas carregam sequelas, né? Carregam sequelas. E falar em sequelas, quem sou eu na fila do pão? Na pandemia, nós estávamos em abril de 2020. Para-se tudo, fique em casa. Nisso, fecha-se tudo. E eu tenho um canal que tem uma grande visibilidade. Hoje é um canal de uma AVCista, é o maior que existe, não aqui, mas é no mundo. Hoje tem pessoas de vários países que me seguem. Então, naquele momento, as pessoas não tinham mais fisioterapia, uma terapia ocupacional, não tinham nada. Tudo parou. Quem fazia atividades parou. E nós que tivemos uma lesão cerebral adquirida, se a gente parar de fazer atividade, a gente
regride, a gente perde o que já ganhou, E o que eu fiz? Abril de 2020, eu sou da área de educação física. Eu tenho uma especialização em motricidade humana. Eu já dei aula para deficientes físicos. Então eu tenho formação? Tenho formação. Fora isso, eu sou uma AVCista. E fiz um tratamento que é num lugar topíssimo, criado pelo Alckmin, que é o Instituto Lucy Montoro, que teria que ter no Brasil inteiro. Eu sei muito mais do que muito pessoal que está lá em Brasília, os lugares, as regiões desse nosso Brasil, que eles não têm acesso a nada. E uma reabilitação precisa de muito suporte, de vários especialistas. E não tem. E eu gostaria. Então, o que eu fazia? Todos os dias de manhã, pelas 8 horas da manhã, eu tenho uma sala aqui em cima, eu ia nessa sala, ligava a câmera ao vivo, nós fazíamos uma oração, Pai Nosso, nós fazíamos um pensamento positivo para todas as pessoas que estavam com Covid. Naquele momento eu ainda não tinha descoberto a vacina. Era aquela loucura. E eu recebo um comunicado numa madrugada daquela, da minha filha, no hospital em São Paulo, com Covid. Minha filha foi para a UTI com Covid. E mesmo assim eu não parei de deixar um dia de dar a aula para todo mundo, que as pessoas estavam sem fazer nada. Ah, mas cada pessoa está no estágio. Uma nem levanta ainda, outra não. Eu fazia isso aqui, você não consegue. Como fazer sentado, como fazer deitado. Enfim, fazia de todas as variações que a pessoa pudesse ter. E com o que aconteceu? Com o Covid, muitas pessoas acabaram tendo um AVC por consequência do Covid. Então as pessoas tinham um AVC, era dispensado para casa. Ah, tem um AVC, mas elas nem sabiam o que era, nem médico atendia. Então foram conhecer o AVC, saber o que é, como é esse processo, através do meu canal. Então, quando tinha um presidente falando de uma gripezinha, brincando, que máscara, que nada, abraçando, enfim, fazendo tudo que o Ministério da Saúde, que falava, vamos ter esse comportamento, ele falava, tipo, pô, eu não faço, não vou, não tenho medo, que venha, papapá. E eu aqui, ali com as pessoas, diariamente, nunca menos de 50 minutos. Era 48 a 1 hora, 60 minutos, né? Porque tinha as conversas, orientações também. Por isso que eu falo que eu tenho, sim, propriedade para falar sim, para você que está indeciso, para você que votou na Simone, para você que votou em outro candidato que não tinha sido nem Lula e nem Bolsonaro. Então, pense bem, hoje o PT não está mais sozinho, tá? O partido do Alckmin é o contrário do Lula. Então, tem várias pessoas. A Simone deu apoio, mas ela está ali. A Simone, eu vejo ela como uma forte candidata do próximo mandato, viu, gente? A Simone Tebet. E ela tá lá também, entendeu? Eu acredito que ela vai ter um cargo de ministro, alguma coisa, enfim. E hoje a bancada lá do Senado, aquelas coisas, tudo dos bolsonaros, né? É tudo dos nacionalistas, dos patriotas. Então, vai ser difícil, mesmo para quem ganhe, se o Lula entrar, vai ser difícil, né? Vai ser difícil também. Então, o PT não está liderando, governando sozinho. Não está, gente, mudou. A gente agora não vai votar no PT. Nós vamos votar pela democracia. Pelo Estado de Direito. Foi tão difícil, gente. Vocês não têm noção do que é. Vocês não têm noção do que foi. Quando a gente fala dessa ameaça, vocês não conseguem ter uma noção disso. Porque vocês nasceram ou conheceram um país assim, como a gente está hoje, esse país de livre expressão, sem censura, assim, entendeu? Você faz... Olha, gente, teve uma época que teve um governo que não podia nem, nos desfiles não podia nem usar biquíni, para vocês terem uma noção. E já vou, agora também já falando de eleição, quem de vocês for São Paulo, nasceu em São Paulo, no estado ou na capital, vejam o debate que aconteceu nessa última
quarta-feira, dessa última quinta-feira, foi ontem, né? Ontem foi dia 26, né? Não, 27. Teve na Globo, teve o debate dos dois candidatos, do Haddad e do Tarcísio, né? Então ali eu não vou falar nada, só vejam aquilo. Uma pessoa que está com domicílio há 6 meses, o cunhado ali até que fez um contrato, né, de que ele está morando em São José e tal, não conhece nada, gente. Nada contra os cariocas, não. Adoro carioca, mas não tem, gente, pelo amor, né? O Haddad foi ministro da Educação, um bom ministro, e não foi por pouco tempo não, viu? Ele pegou, eu acho, que ele pegou de 2005 a 2013, ele passou até do governo, ele foi no governo do Lula, e eu acho que ele ainda pegou da Dilma ainda, né? Cara, é só vocês assistirem, tá? Então não se deixe, para de pensar em partido. Vê ali quem tem condições. É isso que eu peço para você que vota em branco, que vota nulo, que anula seu voto. É para vocês que a minha fala é para vocês. É para vocês que acreditam em mim, é para vocês que me acompanham essa minha jornada, né? Dessa luta que a gente precisa, que todo, não só nós que moramos na região sudeste, somos um pouco mais privilegiados na questão de políticas voltadas para a doença que mais incapacita, que é um AVC, um acidente vascular cerebral, encefálico. Enfim, a questão da inclusão precisa estar mais ali, mais arraigada, precisa ter políticas para isso. Então, se você... tem muita gente falando aqui, mas eu tô sem o óculos. O óculos está aqui, ó. Até pus assim, mas estava calor e eu começo a inflamar. Eu vejo assim, por exemplo, médicos falando que vai votar no Bolsonaro. Gente, vocês viram o que aconteceu? Eu não sei como ele não respondeu por crime. Isso é o crime que foi feito. Esse atraso que houve. Olha, eu não sou a questão do Dória, mas se não o Dória entrar na frente do nosso Butantan aqui, a coisa ainda ser pior do que foi, gente. A gente não pode esquecer, foi um ano retrasado que isso aconteceu, ano passado. A gente não pode esquecer disso. Tá, esquece tudo. Tá, agora ele gosta do afrodescendente, agora ele gosta do gay, agora ele gosta do nordestino, agora ele gosta do pobre, mas tudo bem. Mas, tá, vamos relevar isso, né? Uma pessoa que tem como esporte pessoal, cada um tem o esporte que quer, mas como tem caça como esporte, não que tem gente que caça para comer, né? Principalmente nos povos mais antigos e não tão antigos assim. A caça para comer, agora caça como esporte. Então, um homem que tem a caça como esporte, que mata por esporte, já não tem a minha admiração. Começamos por aí, ok? Então, esquece tudo isso e vamos pensar, então, na pandemia, né? Como que ele olhou para essa pandemia, ok? No Centro-Oeste, por que ele domina no Centro-Oeste? Por conta do agronegócio, gente, dos empresários. É isso, os evangélicos estão em cima, é isso que está acontecendo. Agora eu vejo pessoa que é afrodescendente, eu vejo pessoa negra, é o negro, né, o mulato, o pardo, tipo, eu sou uma afrodescendente. Vou ver se eu acho meu pai para vocês verem aqui. Para vocês verem meu pai. Então eu sou filha com muito orgulho, mas com muito orgulho, de um negro que me ensinou. Tinha a linha dele, ele tinha a herdeira do momento, entendeu? Eu via também o homossexualismo como uma coisa muito estranha. Eu achava que Deus fez um homem e uma mulher. Eu também tinha todas essas coisas, né? Hoje eu me avalio, eu vejo diferente, mas eu fui aprendendo. E quem me ensinou, pasme, foi jovens, né? Que me ensinou tanta coisa. E a gente vai vendo mesmo que ao longo das coisas que a gente fazia, que nós fomos ensinados assim. Mas hoje não, hoje o conhecimento está aí. Os meus netos, quando perguntam alguma coisa, eu falo assim para eles, às vezes você tá mesmo, eu não sei, eu não lembro. Peraí, vovó, já vai no Google. Hoje está aí, né? Tá na palma da nossa mão o conhecimento. E hoje a gente tem muito mais acessos. Então a gente pode fazer essa reflexão.
da pessoa. Da pessoa. Esquece partido, gente. Esquece PT, esquece PT. Vamos pensar no Brasil. No Brasil. É nesse Brasil que a gente precisa. Ah, mas agora uma coisa que eu achei muito engraçada. Pensando lá eu só não vou mostrar o anel para vocês. É que meu pai colecionava moedas, todas as moedas antigas, cédulas também, essas coisas, e tá. Tinha uma bolsa assim, né? Dessa coleção. E ele deu para minha filha Samantha, então tá em São Paulo. Senão eu ia mostrar para vocês. Você doava o ouro, ele te dava um anel de latão escrito do ouro para o Brasil. Então a gente tinha que dar ouro. Hoje as campanhas, o forte das campanhas não, vou dar 600, mais 150 para quem tem filha até 6. Hoje é assim, mudou, né? A questão do assistencialismo. O que a gente precisa mesmo, eu vi o projeto, né? Esse olhar do Haddad, eu gostei bastante, né? Quando eu sou paulistana, eu nasci em São Paulo, me casei em São Paulo, tive meus filhos em São Paulo, fiz faculdade em São Paulo, fui policial em São Paulo. E quando eu vou a São Paulo agora, hoje eu moro no interior, e quando eu vou a São Paulo, quando eu vejo aquela paisagem, né? Hoje é nas barraquinhas que fico, vejo as crianças, mas tá muito. Eu fico assim, angustiada, aquilo me deixa ruim, sabe? Hoje eu evito para ir a São Paulo. E hoje, então ele falou sobre isso, falou sobre a Cracolândia, o que se vai fazer. São Paulo explode, né, gente? São Paulo é muito grande, por isso tem que ser alguém que realmente conheça de verdade, que tenha vínculo com a cidade. Precisa isso, gente. Eu quero que vocês entendam isso, você paulista, você paulistano. Como é que você vai trazer um estrangeiro para trabalhar na sua casa? Não sei, gente. Não sei. Pensa bem sobre isso. Pense bem sobre isso. Você que não votou em ninguém, não anule seu voto. Não anule seu voto. Porque alguém vai comandar. Você vai falar assim, não vou votar em ninguém, mas alguém vai comandar. Ajude. Você vai dar voz aos outros e você não vai ter voz? Falei para vocês que demoramos tanto tempo para ter essa voz. Tanto tempo. E é isso. Armamento, pelo amor de Deus, gente. Eu também já tirei a verdade, mas fazia parte, né, do que eu abracei como profissão e tudo mais. Mas eu também tínhamos lá no Ibirapuera, tinha exposição do Exército. Meu pai levava a gente lá no Ibirapuera e tinha tiro ao alvo também. Olha pra mim, nós éramos crianças, eu tirava também. Porque era assim, na época era desse jeito, entendeu? Era. Mas hoje uma pessoa olhou pra outra meia torta, a outra já tá matando, atirando. Eu sou da educação e eu já tenho netos. E o que eu sonho para um país, para o nosso país, e talvez nem esteja aqui para ver, mas o que eu gostaria muito é que a gente realmente trabalhasse uma educação para a paz. Uma educação para a paz, onde seu filho vai sair, seu neto vai sair com a turminha, com a galera, e você não fica ali, tum, tum. Ai, meu Deus, dá sobressalto, não, entendeu? Não pode. Então, essa noite, mais uma criança de 12 anos, numa favela do Rio, foi baleada. As crianças não têm culpa, gente. Não tem culpa de estar vivendo lá, ninguém tem culpa de estar vivendo lá. E precisamos fazer essa questão dessas... Eu nem vou falar muito, senão vão falar que olha lá, não, nada disso. Eu quero mesmo que você vote depois de amanhã, dia 30 de outubro, vote, não anule. E é facinho, vai aparecer, volta 13, que é para depois você volta 13, é 13 e 13, 13 e 13, é 13 e 13 pelo nosso Brasil, pela nossa pátria, mãe querida, né? E não precisa fazer tanta... Tem gente que nem sabe o que tá falando, essa que é a verdade, né? Tem gente que vê umas coisas aí... Eu não fico discutindo, viu, gente? Quando eu posto as coisas, as pessoas falam, que decepção, não vou te seguir mais. Kiko... Eu estou muito mais interessado em sinceridade. E a gente tem, não são todos, né? Eu conheço pessoas, eu tenho pessoas próximas até, que eu gosto bastante, que são, Bolsonaro, eu vou fazer o quê? Tem parentes, né, nos grupos
de família, a gente tenta até não falar sobre, não se fala, né, sobre isso, para não sair mais. Eu tô vendo muitas famílias, né, que cortaram, né, esses laços familiares por conta disso. Eu acho que não deve levar isso. A partir do dia 30, quem quer que seja que ganha, que um dos dois vai ganhar. E praticamente hoje está um empate técnico, né? Nas pesquisas eles estão com empate técnico. Tanto o Tarcísio, né, como o Haddad e como o Lula e o Bolsonaro, tá? Então, realmente, quem ganhar vai ser por muito pouco. Então, por isso que você vai fazer a diferença. Quem vai fazer a diferença nessa eleição são vocês. São vocês que votam em branco, são vocês que anulam o voto, são vocês que não vão votar. São vocês que votaram em outros candidatos que não no primeiro turno, que não foi o Lula. Você não votou no Lula e você não votou também no Bolsonaro. Então, é vocês, essa minha fala, essa minha reflexão, esse meu remake que fala, essa volta, né, esse TBT, né, que eu falo para vocês. Então é para vocês. Quem vai fazer a diferença nessa eleição, tenha certeza, são vocês que ainda não queriam nenhum nem outro. Então agora eu espero, sinceridade, eu acho que essa é uma parte que eu faço como cidadã, como hoje uma youtuber, como uma educadora, como uma pessoa PCD, por uma afrodescendente, por uma pessoa que está numa categoria já hoje como idosa, que recebe aposentadoria também, mas não dá para ganhar com a aposentadoria, não dá para viver, para pagar tudo que você tem, não dá. Bolsonaro tirou isso, né? Porque o funcionalismo público, que era seletista, podia ainda se aposentar e continuar trabalhando, como eu faço e muita gente faz. E você que é professor, você não vai poder mais fazer isso. Você enfim, você que é um funcionário público, você não vai mais poder fazer isso. A outra coisa, professor votando nisso, né? Nossa, eu morro de vergonha. Juro por Deus, gente, quando é professor eu faço assim, não tô vendo, tá? Eu morro de vergonha, porque tudo é uma história, né? E como é que o professor... Como é que ele vai ser um professor sem conhecer a nossa história, sem conhecer o valor da democracia? E saber que hoje não é o PT que vai governar sozinho, muito pelo contrário, todas as forças, vocês entendem? Vários grupos, instâncias se reúnem. Fizeram o mesmo, né? Quando deram o golpe militar, né? Que não foi só os militares, mas foram também grupos, né? De extremistas, de empresários, dos ricos, né? Dos ricos. Então, eles se organizaram para isso e conseguiram virar o jogo. Então, eu peço para cada um de vocês, tem um monte de gente assinando, eu agradeço vocês que estiveram aqui comigo ou que vão me ouvir depois, tá? Se você não é PT, se você não é... PT não, se você realmente é uma pessoa que não quer refletir, que já escolheu o seu lado, que o seu lado mesmo esse partindo para isso, né? Porque nós temos aí ele é um mini ditador, né, gente? É um mini ditador, não sei se já perceberam. E o mini ditador vai crescer. Se ele ganhar essa segunda, ele cresce. Então, aí depois não adianta reclamar. Eu temo muito por meus filhos e pelos meus netos. E por todos meus alunos, né? Eu sou diretora há 20 anos na mesma escola. E então, eu desejo para cada jovem, né? E cada aluno, cada criança, eu falo para eles, né? Fico pensando naquele futuro, um país diferente. E a gente só consegue, não tem outro jeito de a gente mudar isso, se não ser através das nossas escolhas. E as nossas escolhas tá aí. Tem na ponta do seu dedo ali, ó. 13. Um grande abraço a vocês, gente. Vocês que vão me assistir depois, tamo junto. Tchau.